Sim, eu decidi voltar a fazer vídeos. E, bom, quando eu ainda fazia vídeos nos últimos 3 anos, eu acho, eu fazia alguns conteúdos para Chaotic, algumas deck builds de Chaotic, mas eu dei uma parada com o jogo e agora eu estou no meu novo vício, que é Digimon TCG. E, bom, vou voltar a gravar vou trazer algumas partidas que eu vou gravar com os amigos e decklists principalmente. E para começar aí essa nova era, vou trazer a decklist do meu deck favorito no momento, que, como eu posso dizer, ele é muito mais forte do que parece, mas por ele ser muito caro, não se via muito em ação. Então, ele parece ser fraco, mas não é. Inclusive, contra o cenário atual da BT12, ele tem matches favoráveis contra quase todos os decks. Por exemplo, o Beelzemon Hunters, o Black War, ele dá uma atrasada muito boa. Ele consegue fazer. Ele consegue causar problemas no board de todos esses e tem partidas favoráveis contra todos esses sim. Então vamos começar aqui a minha lista. Ah, eu tô com algumas proxies aqui, porque como você sabe, Correios no Brasil não funciona, então elas não chegaram ainda, mas já tenho todas as cartas, só estou usando as proxies aqui porque elas ainda não chegaram pelos Correios. Mas quando eu preciso usar, eu tenho amigos que possuem as cartas, eu pego emprestado, enfim. Vamos começar aqui pelos eggs. 4 do Baby Domon da EX3. Porque é o egg que funciona do deck. O sleeve aqui tem um pouquinho de foil. Porque quando o efeito dele é o Turnis, quando o Digimon fica ativo, ele ganha mais 1000. Isso é muito bom, principalmente no momento que o Shine ainda está incompleto. Porque o Evade dá para você ativar no Delete por DP, e como o Hexa, quando ele deita, ele desvira, você vai ganhar os 1000 de DP extra, então você vai se salvar sim de Delete por DP. Isso aqui é uma ruling que muita gente fala que tá errado, mas não. Você pode ativar sim o evade de decorrência ao DP, e os efeitos encadeados por ele se ativam. Vamos lá, 4 Bebido Mundo X3, porque te salva. Aí depois tem os 4 Dracomons da EX3. Ele tem a mesma herança do Babydomon. A diferença é que o Babydomon, quando ele fica ativo, ganha 1000 de DP. E o Dracomon, quando ele fica suspenso, ganha 1000 de DP. E o principal efeito do Dracomon é a busca. Um play, você olha 4, pega um Hexa e um Dramon. Ou seja, basicamente o deck inteiro. 4 dele, porque é o Hulk do deck. No momento, 4 Dracomon da BT11. Porque o efeito dele, quando você joga um Digimon com o Dramon ou Blue Flare, você compra uma carta, e a herança dele, quando você faz a mesma coisa, ganha de memória. O que é muito forte nesse deck por conta das Jogras. As Jogras resetam efeitos once per turn. Então você vai conseguir procar isso aqui 2, 3 vezes numa mesma ativação, se você tiver com o stack certo. Vou explicar isso como vai funcionar mais pra frente. Aqui, as primeiras proxies. Os Dracomon do estrutural, do estrutural do Force. On play dele, olha 3, pega um Dramon. Isso aqui não deveria estar desaparecido, mas não se acha para comprar em lugar nenhum. Eu tive que pegar um starter para conseguir ter um starter inteiro só para conseguir pegar essas 3 cartas, porque simplesmente não existe essa carta no mundo. Mas não tem herança, bem simples. Aqui para os nível 4, vamos contar com 3 Core Dramon da EX3, porque ele tem evade no efeito e na herança. Evade funciona o seguinte: se ele for deletado por qualquer coisa, você suspende ele e previne esse delete. Por efeito, por batalha, por regra do jogo, qualquer coisa que for matar ele, você simplesmente vira protegido. Só que para ativar isso, ele obviamente tem que estar em pé. Se ele estiver deitado, ele só morre. 3 dele eu acho o suficiente. E 3 Core Dramon do estrutural. Por quê? Vem da Security, on play, compra 2. O custo on play dele é meio pesado, 6, mas você tem como trapacear esse custo usando o deck, né? Como eu disse, ele vem da Security on play, compra 2, e o próprio Examon consegue jogar ele de graça para comprar 2. Então funciona muito bem.
3-3. Eu pensei em usar 4 desse, só que esse evade aqui ia fazer falta nas heranças de baixo, então eu coloquei 3-3. 4 Coredramon verde de blocker nele na herança. E por que 3 de cada um e 4 desse? O Hexa, ele é um deck muito mais de controle. Então, para você conseguir sobreviver os primeiros 2, 3 turnos, para poder ter as peças da mão para poder fazer o combo, você precisa se defender daqueles Hook Rush, aqueles caras que fica Beelzemon, fica batendo com Impimon, Red Hybrid, bater com os Flamemon. Isso aqui para a maior parte dos hooks. E até alguns level 4 também, porque 6.000 de DP é um DP consideravelmente alto para os level 4. Ele vai conseguir parar a maioria. E se ele tiver com o Dracomon embaixo, no momento que ele bloca, vai para 7.000. Então, ele é bastante eficiente, então por isso eu coloquei 4 dele. Pra cá. 4 Wing Dramon. Esse aqui é 4 sem dó, até porque o deck não tem outro level 5. E os efeitos dele, ele tem Evade, a mesma coisa que o Coredramon, e ele dá efeito na herança. Só que tem uma questão, o Wing Dramon, ele pode ser considerado como level 6 para fazer as jogras do Hexa. E no final do turno, você faz uma jogras. No final do turno que ele tiver na mesa, você faz uma jogras. Evade, Evade na herança. Vem pra cá. Agora, os Ground Dramon. 4 também. Ele tem blocker de efeito, blocker na herança, Alturnes. Exatamente a mesma coisa do Wingdra. Ele é considerado como level 6 para fazer jogras. E no final do turno, você funde os dois. Essencialmente, os dois funcionam da mesma forma. Só que e os dois são defensivos. Um é blocker e o outro se protege de delete. Para os level 6, 3 Slayer. Muita gente eu vejo usando o 4, mas eu não vejo necessidade, porque você já tem basicamente 4, 8, 11, 14 cartas que fazem as jogras, então não tem por que ter 4 disso. Efeito dele, Alturnes, quando ele for suspenso, ele desvira. Não importa qual seja o motivo dele ficar suspenso, no momento que ele vira, ele desvira. Esse é o efeito dele. E no começo do turno do oponente, você pode virar ele, ou outra carta com Dramon ou Hexamon no nome, para obrigar seu oponente a te atacar com algum Digimon dele. Se ele tiver só um Digimon em campo, isso aqui no começo da main phase. Se ele tiver só um Digimon em campo, ele é obrigado a atacar com o que ele tem. Se ele tiver 2, ele escolhe. Vira, desvira, obriga a atacar. E a herança dele é o mesmo efeito dele. 3 Break Dramon. Efeito dele. Toda vez que ele vira, você vira um Digimon do oponente. E o segundo efeito dele, quando um Digimon com Dramon ou Hexamon no nome mata outro Digimon por combate, você tracha o topo da security do oponente, Alturnes. E o efeito de herança dele é exatamente o mesmo. E aqui chegamos no verdadeiro boss do deck. 4 Hexamons, aqui 2 procs novamente, não chegaram ainda. E o Hexamon, ele é uma muralha intransponível, principalmente nesse meta atual. Por quê? Hexamon, jogres de nível 6, 2 nível 6 ou os nível 5. E isso aqui indifere se for os 2 nível 5, os 2 nível 6, pode ser um nível 5 ou nível 6. Sendo um verde e um azul, você consegue fazer ele por efeito. E no final do turno, se tiver esses aqui na mesa. Efeito do Hexa. O End Evolve, você pode colocar um Dramon verde ou azul diretamente embaixo dele. E se ele foi feito por jogres, o que é 90% das vezes, você vai poder jogar um play de graça, uma carta com um Dramon no nome, de custo de DP de 12.000 ou menos. Então, 12.000, você vai poder jogar eles de graça. E o efeito dele, ao turn, once per turn, quando esse Digimon for suspenso, você reativa ele. E você suspende o do oponente. Exatamente o efeito dos dois aqui juntos. Esse aqui quando vira, vira um, e esse aqui quando vira, desvira. Ele tem o efeito dos dois, somente nele. E por que ele é tão forte nesse meta atual? Por que ele é tão forte nesse meta atual?
E eu não tô vendo ninguém falar disso, eu acho que ninguém percebeu. Digamos aqui, você tem um stack de Babydomon, Dracomon e Coredramon. Groundramon. Você tem esse stack aqui no canto. Ele tem Blocker, Evade, quando ele deitar, ele ganha de DP, e quando ele desvirar, ganha de DP. E aqui no outro lado você tem um de Dracomon, ele todo o contrário. Um Core e um Wigdramon. Certo? No final do turno, quando você fizer essa Jogres, você vai juntar os dois, aqui por custo 0, e vai fazer ele. Nesse momento, ele tem Evade em duas posições diferentes. Mesmo se essas cartas da Security, das devoluções forem trachadas, ele ainda vai ter em posições diferentes isso aqui. Ou seja, ele ainda vai conseguir se sustentar contra uma Soul High da vida, ou o Pai Dramon novo que tracha 3. Se tracha 3, ele ainda tem embaixo. Ele tem Blocker, Evade e tem 2.000 de DP garantido. Ou seja, isso aqui é um Blocker de 17.000 de DP, que quando ele fizer as jogras, você vai colocar um Break Dramon embaixo dele e um Slayer na mesa, ou ao contrário, você decide. Depende do cenário que você estiver enfrentando, vale mais a pena fazer o contrário. Então você vai ter uma carta com 3, 6, 8 de evoluções. Dificilmente isso aqui vai ficar zerado. Com 2.000 de DP garantido, trashando a security do oponente no bloco e forçando ele a atacar. E tendo 4 ataques por turno. E qual que é a questão? Toda vez que ele vira, ele vai desvirar. Então se você vê um Beelzemon da vida tentando fazer aquelas palhaçadas de bater, desvirar, fazer o X pra trachar tudo e bater direto, o Hexa não vai deixar. Primeiro, porque se for tentar deletar ele por efeito, tem que ter 40 cartas no trash, porque ele é um nível 7. Se tiver 30 cartas e tentar usar a Corona Slinger, ele vai simplesmente deitar, dar evade e suspender o Beelzemon. Não vai conseguir matar. Slayer te obriga a atacar com o Zimpmon primeiro. Ele vai bloquear, vai trashar sua security e você perde recurso. Da mesma forma que ele vai começar a virar os outros do campo. Contra Hunters. Hunters é um deck que é muito bichinho pequenininho, muito frágil, ele ganha um chip damage. Blocker, 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 força a atacar. Blocker, 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 força a atacar. Você trava o jogo do cara. Ele até pode conseguir te vencer se ele colocar um quartz na mesa, mas o Hexa não cria espaço para isso. E se você tem um pouco de sorte, o Hexa entra na mesa consideravelmente cedo. Então fica bem difícil superar ele. O Argreymon bate com Raid. No momento que ele der Raid, você vai suspender para dar Evade, ele vai desvirar. Você desvira e suspende ele. Por como a prioridade de efeito é dele, os efeitos dele vão resolver primeiro, os seus depois. Então ele ainda vai te bater, não vai te matar, não vai dar pierce e ainda vai ficar suspenso. Então ele tem mecanismos muito completos para poder travar esse meta atual que é muito agro. Ele consegue ser muito defensivo, tem um controle forte da mesa e, cara, 4 ataques por turno com isso aqui. Então é complicado. Quando ele entra na mesa, se você não tem uma defesa forte preparada, esquece, cara. Difícil você conseguir recuperar de uma situação dessa. Deixa eu separar novamente aqui. 4 Hexa, porque ele é o deus do deck. Eu testei com 2 e com 3. 2 é injogável, 3 dá pra jogar, porém falta. 4 é o ideal, infelizmente. Poucas vezes eu brinquei com mais de 2 desse na mão parado sem poder fazer jogada. Pouquíssimas vezes. 4 é o ideal. E por que a gente não vê esse deck rodando tanto? É um deck que tem 4 Secret Rare como boss. Então, o deck inteiro custa 50 reais. Cada Hexa custa 200, 300 conto, se você achar. Então, ele se vê pouco porque ele não é acessível. Agora vamos para as options. Eu optei por 2 Gigadef. Mas não sei o que, Megadef é melhor, custa 5, blá 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 blá. Cara, não. Por que não? E eu digo que não. Custa 9? Beleza, custa 9. Só que a Gigadef ela tem uma questão muito importante que é assim, a gente está no meta de X e de recurso. X
Se você devolve pra mão do cara, você tá devolvendo o combo pra ele. Por mais que ele perca o stack de baixo, não importa. X consegue reconstruir rápido. Então, se por exemplo, você tá contra o Beelzemon e você devolve o Beelzemon X pra mão do cara, pelo amor de Deus, velho. Você tá pedindo pra perder. Então, assim, a Gigadef ela é muito boa porque você cicla o recurso do cara de volta pro deck. Ele dificilmente vai voltar a ver aquela carta. Os decks eles não tem tanto draw assim. E, por exemplo, se for o Beelzemon da vida, é muito provável que ele vá milar aquela carta que você mandou pro fundo do deck antes de ele poder comprá-la. Então, e tem a questão, você suspende um e manda 10, até 10 suspensos pro fundo. O Hexamon trabalha com Digimon suspenso. Ele mesmo suspende os caras para poder ativar os efeitos, para poder batalhar, para poder fazer as coisas. Então a Gigadef 2, eu achei sensacional. Você quase sempre vai ter as duas cores no campo, né? Afinal, o boss é das duas cores. E você poder punir o cara sem devolver o recurso para a mão dele é incrível, principalmente no jogo atual. E na Security, porra, muito boa também. Só que a diferença é que na Security você só devolve 1, não 10. Hidden Potential. Todos os decks verdes rodam essa carta, independente do arquétipo, independente do meta, independente de que bicho você tá jogando. Hidden Potential, ela roda em todos os decks verdes, principalmente em deck de Jogres. Porque você pode simplesmente suspender um seu, fazer evolução de graça, Jogres, ele entra de pé. Não fez diferença nenhuma na sua mesa e você vai ter uma muralha. Custo 0. Novamente, uma das proxies que ainda não chegaram. Ice Wall. Mesma coisa. Ice Wall, custo 1. Os Digimons do oponente no próximo turno ganham quando atacar, perde 2 de memória. Por que que isso aqui é bom em todos os decks azuis, mas por que que é excepcionalmente bom no Hexa? Porque ele te obriga a atacar. Ele vai obrigatoriamente te arrancar o turno à força, porque ele vai jogar isso, pagando 1 e passando o turno. No turno dele, ele vai simplesmente falar, te obriga a atacar com o boneco seu. Você vai perder 2 de memória de graça e uma carta. Então no Hexa, isso aqui é excepcionalmente forte. Excepcionalmente forte. Poucas cartas, poucos decks conseguem se aproveitar tão bem disso aqui como o Hexa. Aqui, para a última, a option signature dele, a Avalon's Gate. Avalon, para quem não sabe o nome da lança dele. Que ela tem 2 efeitos. Custa 3. O efeito dela é você suspende um Digimon do oponente e um seu ganha piercing. E você desvira um Digimon seu. Normalmente você vai pagar 3 e vai poder escolher um desses efeitos. Se você tem um Hexa no campo, você escolhe os 2. Então você paga 3, dá piercing pro Hexa, vira um do cara e desvira um seu. Então como você vai fazer, por exemplo? Você vai bater com o Slayer e ficar de pé. Bater com o Slayer de novo. Aí você vai Avalon's Gate. Desvira o Slayer, dá piercing pro Hexamon e vira um do cara. Bate, piercing, vai trachar coisa da Security. Mais um hit. Quando ele vira, vai virar outro. Ele ainda tem piercing. Você vai bater mais uma vez, mais um dano. Então aqui a gente tá falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dano na Security. Praticamente um OTK se você tiver memória bastante e o board setado. Não preciso falar nada. Davis, eu acho que deve ser o melhor Tamer azul. Injustamente, é porque na época quando ele foi criado, não existia um deck de 2 cores ainda. Mas eu acho que esse Tamer ele deveria ser de 2 cores. Até pelo próprio efeito dele. On play, você olha 3 cartas do topo e pega uma carta azul e uma verde. O deck inteiro, praticamente. E no começo do seu turno, ele seta em 3. E aqui, o Tamer verde e azul do deck, que é a Mimi e Joy. Eu vejo muita gente usando Davis e Ken, só por conta da memória. Porque se você tem uma cor, você ganha um, se você tem outra cor, ganha outro. Só que o efeito do Davis e Ken ele fica morto nesse deck aqui, porque a única carta de 2 cores que evolui é o Hexa. E você nunca na vida vai fazer o Hexa evoluindo. Jamais, 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 jamais. Então o Davis e Ken ele é 50% inútil. E a Mimi Joy ela funciona muito melhor porque efeito dele, no começo do seu turno, se você tem um Digimon suspenso, você ganha um de memória. Se o oponente tem um suspenso, você ganha um de memória. Quase sempre você vai ter um suspenso e quase sempre você vai ter travado um do oponente.
Então isso aqui, se tiver na mesa, uns 80% das vezes vai se ativar. E o segundo efeito dele, Alturnis, que quando um Digimon azul ou verde seu batalha com o Digimon oponente e sobrevive, você pode suspender ele para comprar uma carta. Que como o deck funciona em controle de blocker, cara, isso aqui é um draw free, garantido. E essa é a minha lista de Hexa. Eu acho que ele tem muito potencial nesse meta atual. Infelizmente, no Brasil a gente tem alguns canais de gameplay, mas tem poucos canais de análise de deck. Os que tem são gringos. E os gringos, eles vivem num mundo completamente à parte. Eles têm as próprias locals, eles têm o próprio estilo de jogo. Japonês é um animal, esquece. Meta japonês não existe, finge que não existe. O Japão só serve para produzir o jogo e mais nada. Todo o resto que eles fazem é completamente inútil. O jogo que eles jogam lá é outra coisa, impossível de comparar. O mais próximo do nosso é o norte-americano, e mesmo assim ainda tem um abismo. Então eu acho que falta um pouco de análise de gameplay brasileira, porque em TCG a gente tem um estilo de jogo muito singular que você não vê em outras partes do mundo, que é o máximo de aproveitamento com pouco recurso, porque no Brasil o TCG é um hobby muito caro. Então o brasileiro ele é obrigado a saber se virar com coisas que você tem, coisas que você tem acesso. Porque, por exemplo, Hexamon, cara, não é todo mundo que vai ter acesso ao Hexamon. Eu sou um cara de sorte, eu consegui achar eles muito baratos, eu consegui pegar. Só que 90% dos jogadores não vão ter acesso a um Hexa, por exemplo. Beelzemon X, meu Deus do céu, toda a comunidade quer o Beelzemon X e quase ninguém tem. Tem que aprender a se virar com o que não tem. E mesmo se achar é caro. Brasil não é um país não é um país para hobbies caros, porque sobreviver aqui é muito difícil. Então a gente tem um estilo de jogo muito singular nessa questão da gambiarra, da gente se virar com o que tem e criar as tets próprias para poder ultrapassar essas barreiras de recurso que a gente sofre bastante. Então eu vou tentar trazer um pouco desse conteúdo do cenário Brasil, gameplay brasileira. Porque, cara, NetDeck, essas palhaçadas, você pode fazer o quanto você quiser. Nunca vai funcionar da mesma forma. Até porque o cara que você vai copiar. Ah, o cara pegou top 1 na Indonésia na puta que pariu. Beleza, pegou top 1 na Indonésia na puta que pariu. Você sabe como é que os caras da Indonésia jogam? Você sabe como é que aquele cara usa o deck? Você sabe por que aquelas cartas estão no deck? Não sabe, cara. Você só deu Ctrl+C, Ctrl+V e comprou. Só que você é um analfabeto funcional no que tange a pilotagem. Então, falta um pouquinho desse conteúdo de análise brasileira e eu vou tentar trazer com o tempo um pouco mais disso. Gravando as gameplays com os amigos, o pessoal das locais aqui. Eu frequento várias lojas. Quase todo mundo do cenário brasileiro já ouviu meu nome. Sendo bom ou ruim, já ouviu. Então, dá pra fazer um conteúdo muito bom e um conteúdo 100% nacional, até porque eu abomino o NetDeck, eu não olho lista, não copio lista, eu posso fazer análise de uma ou outra, mas não, aqui é eu, 100% original, e eu vou tentar trazer o máximo possível coisas 100% originais brasileiras. Tenho, inclusive, preciso até marcar um dia de falar com o Matkoi, quem tá ligado no cenário brasileiro sabe, é um dos melhores jogadores do Brasil e eu preciso ver umas listas dele para poder analisar, porque ele é muito bom, ele tem todos os recursos necessários para ser um excelente jogador de TCG e ele é um cara inteligente, então eu preciso dar umas olhadas nas listas dele porque ele quase sempre topa e quando não é ele que topa, é alguém do nosso círculo de amizade aqui, o Rinaldo, o Luan ganhou 2 ou 3 vezes, deixa eu ver outras pessoas que ganharam campeonatos que eu conheço. O Carvalho já ganhou, eu já ganhei. O Lucas, na época que jogava, ganhou. Então a galera do círculo de amizades aqui de São Paulo são muito bons no geral. Então eu vou tentar trazer conteúdo com essa galera jogando, trocando ideia, debatendo por que coisas são boas e por que coisas são ruins. Porque falta conteúdo brasileiro de análise, de deck build. Gameplay até tem, mas falta nível técnico. E eu vou tentar trazer esse nível técnico pra gente. É isso, muito obrigado pra quem assistiu. Valeu. Próxima decklist eu acho que vai ser de Galantmon.
eu acho, não sei, talvez Belzemon, não decidi ainda, mas em breve vai estar disponível. Então, brigadão, falou e até a próxima.